Olá, tudo bem? Sou Giovana Guido, nutricionista, e hoje eu vim falar sobre um tema que não é muito discutido, que é a falta de proteínas. Sinais que você tem deficiência desse macronutriente, sinais de que você não está comendo proteínas de forma adequada. Saiu uma estatística de que cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo têm deficiência em proteínas. É claro que essa deficiência acontece mais nos países muito pobres, onde tem fome, onde tem muita desnutrição. Nos países onde as pessoas, em grande parte, não passam fome, não é tão comum. Porém, com os hábitos errados de alimentação, pessoas que querem emagrecer, que seguem dietas erradas ou dietas muito rigorosas, ou pessoas que fazem jejum intermitente, pode acontecer de criar essa deficiência proteica no organismo. Apesar de ser um pouco difícil, não é impossível. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar várias coisas que podem acontecer no corpo de uma pessoa que não come proteínas o suficiente. E desculpa, a minha voz tá um pouco fanha, é que eu acabei de sair de uma inflamação de garganta, um pouco de resfriado, então ainda estou recuperando. Estou quase 100%, mas de vez em quando a voz dá uma desafinada, normal. E se você quer aprender mais sobre nutrição, já se inscreve aqui no meu canal Giovana Guido, posto vídeos novos todas as semanas, sempre tento trazer novidades, informações e muitas dicas para vocês. Número 1. Um sinal pode mostrar que você não come proteína de forma suficiente. Metabolismo lento, ou seja, aquela velha dificuldade em emagrecer porque o metabolismo está lento. Se você não sabe, as proteínas são difíceis de serem digeridas. Uma proteína é formada de vários aminoácidos. É como se fosse um colar de pérolas, cheia de aminoácidos. Então, quando você ingere esse colar de aminoácidos, o seu corpo tem todo um trabalho de quebrar um por um e mandar para os lugares onde ele precisa. Então é diferente de um carboidrato, que é uma coisa mais simples. Quando você tem uma dieta legal em proteína, você dá uma acelerada no seu metabolismo, porque você faz com que ele trabalhe mais durante a digestão e absorção. Então, se você acha que o seu metabolismo está lento ou a sua dificuldade em emagrecer está muito grande, é claro que envolve outros fatores, mas dá uma olhada na sua ingestão proteica. Se você não entende muito de proteína, se você não sabe muito bem em que alimentos você consegue encontrar esse nutriente, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico vários detalhes, vou deixar linkado aqui para vocês, e as principais fontes de proteínas animais e vegetais. Número 2, o contrário também pode significar falta de proteína, dificuldade em aumentar sua massa magra, ou facilidade em perder massa magra. A proteína é um nutriente fundamental para a construção e manutenção do seu músculo. Então, se você não ingere de forma adequada, você vai ter a dificuldade de recuperar o seu músculo pós-treino, construir mais músculo e manter aquele músculo. Não basta só construir, você tem que manter ele ali para sempre. Você precisa de uma dose diária e frequente de proteínas e aminoácidos. Número 3. Fadiga e falta de energia. É claro que isso envolve muitos fatores, pode ser que não seja relacionado à proteína, mas como as proteínas desempenham muitos papéis no nosso metabolismo, a gente precisa de aminoácidos para muitas coisas. A deficiência desse aminoácido pode lentificar o metabolismo, lembra do número 1, e aí causar esse cansaço e essa fadiga extrema. Número 4, cabelos fracos, quebradiços, muita queda. A proteína é essencial na formação e manutenção dos nossos cabelos, assim como do músculo. Se você não come proteínas de forma suficiente, seu cabelo começa a reclamar. Então começa a ficar fraco, quebradiço, sem brilho, sem vida. Significa que o cabelo está desnutrido. Número 5, mesma coisa com as unhas. Unha quebradiça, unhas com falhas, unha que não cresce. Então qualquer coisa que envolva falta de saúde nas suas unhas pode ser falta de proteína também. 6. Dores musculares e articulares. Existem também outras razões para essas dores, mas uma delas é a falta de proteína. Número 7. Cicatrização lenta. Lembra que eu disse que os aminoácidos estão envolvidos em muitos processos dentro do nosso organismo? A cicatrização é um deles. Então, se você tem uma desnutrição proteica, você tem essa dificuldade de cicatrizar uma ferida. Fique de olho nisso. Cada vez que você tiver um corte, tiver um machucado,
Repara, se demorar mais do que o usual, pode ser falta de proteína. Número 8, imunidade baixa. Os aminoácidos estão envolvidos nas células que formam o nosso sistema imune. Quanto menos proteína você come, mais a imunidade cai. Isso acontece muito em crianças que têm essa deficiência de proteína, mas também em adolescentes, idosos e adultos, qualquer um. Mas como às vezes as crianças são mais suscetíveis, isso acontece muito. Então se você tem filho, se você tem netos, se você tem sobrinhos ou qualquer criança, fique de olho na alimentação dela. Porque como eu disse no começo, por mais que seja uma criança que tenha uma alimentação, uma criança que não passe fome, por exemplo, às vezes está naquela fase de que não come muito bem, não aceita muito bem os alimentos, às vezes só quer comer coisa que tem carboidrato e acaba comendo menos da necessidade de proteína e acaba comendo menos proteínas. Às vezes acontece com o adolescente também, adolescente muito enjoado para comer. Crianças e adolescentes precisam de mais proteínas do que os adultos, para vocês terem ideia, porque estão em fase de crescimento. Então, se a criança ou adolescente é muito enjoado, come muito mal, a chance aumenta. E número 9, compulsão alimentar, que é gerada muitas vezes pela ingestão super baixa de proteínas e calorias. Pessoas com dietas para emagrecer muito restritas ou feitas de forma errada, ou pessoas que fazem jejum intermitente. Com essa moda explodindo do jejum, muita gente para de comer, faz uma refeição ao dia, fica 1, 2 dias sem se alimentar. No começo é uma maravilha, a pessoa se sente bem, emagrece, tem mais energia, mas depois de 2, 3 meses, a desnutrição começa a se instalar. Então no começo o corpo consegue dar um jeito ali na falta, mas com o passar do tempo não dá mais. Nosso corpo não produz proteína, não produz aminoácidos. Então se você não ingere com a alimentação, complica. Por exemplo, uma pessoa que faz jejum de 24 horas, praticamente todos os dias, faz uma refeição ao dia, como que ela vai conseguir ingerir 1,8, 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia? Porque essa é a necessidade média de proteína de um adulto saudável que treina, uma pessoa normal, de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Então, se você pesa 60 quilos, por exemplo, você precisa ao redor de 120 gramas de proteína por quilo por dia, de 100 a 120, digamos. Como que você vai ingerir 100 gramas de proteína em uma refeição só? É complicado. Mesma coisa de pessoas que fazem dieta de fome, só ficam comendo salada, às vezes come um ovo por refeição ou um pedacinho de frango, pode criar problemas sim. Então comece a prestar mais atenção no seu corpo, no que você sente, cabelo, unha, metabolismo, sistema imune, cicatrização, tudo que eu falei nesse vídeo, para detectar se você pode ter essa deficiência de proteína. E mais importante, reveja a sua dieta e procure orientação de nutricionista se você sentir que precisa de ajuda para melhorar isso. Espero que tenha gostado do vídeo, deixa o like aqui pra mim, deixa nos comentários se você observa em você algum desses sinais. Um beijo, tchau, tchau!